boa noite, sejam bem-vindos ao CDB. Eu me propus há 3 semanas atrás aproximadamente a estudar o Instrumentum Laboris do Sínodo que tinha sido recém-publicado e para dar uma aula aqui, né? Para dar uma aula no Centro Dom Bosco. Muita coisa se falou do Instrumentum Laboris sobre uma visão panteísta da Terra, sobre ordenação de mulheres, ordenação de homens casados, etc. E quando você olha o documento, realmente há fundamento. Não é murmurinho à toa, realmente tem fundamento no documento para que a gente pense alguma coisa a respeito disso, né? Então, como é que a gente vai entender que a Igreja Católica, ela publica um documento onde consta assim, ó, eu estou lendo aqui o parágrafo 102 do Instrumentum Laboris. O processo de conversão ao qual a Igreja é chamada implica desaprender, aprender e reaprender. Esse caminho exige uma visão crítica e autocrítica que nos permita identificar aquilo que devemos desaprender, o que prejudica a casa comum e seus povos. É meio confuso, né? Nem parece que é um documento da igreja, parece que é uma ONG esquerdista falando. Ou quando a gente pega um livro de um teólogo que ou é católico ou já se disse católico, que é o Leonardo Boff, Ética e Espiritualidade, está escrito assim, ó, na página 83. Nossa missão é cuidar dos seres, ser os guardiões do patrimônio natural e cultural comum, fazendo com que a biosfera continue um bem de toda a vida, e não apenas o nosso, e seja de fato a casa comum dos humanos e de todos os demais seres criados pela Mãe Terra. Por causa da ética que se responsabiliza, devotamos veneração e respeito, mais ainda, comunhão e amor, a cada ser e a cada forma de vida. Então, mais uma vez, aqui é um teólogo que já foi católico, não sei se ainda mas enfim, durante muito tempo se disse católico e que trata a terra como mãe. Então, a gente pensa assim, tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa aconteceu no caminho. Então, o documento, na minha opinião, ele não se explica a si mesmo, né? Para a gente entender como que a igreja chegou a publicar uma coisa assim, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender o que eu acabei descobrindo como ecoteologia da libertação, tá bom? Eu deixei aqui um esquema mais ou menos pronto, não sei se dá para ver aqui no quadro, mas eu vou fazer uma relação com isso aqui. Como que o comunismo caminhou na igreja, né, fora da igreja, e depois dentro, e paralelamente uma agenda ambiental, uma agenda global que cresceu fora da igreja, cresceu principalmente nas conferências das Nações Unidas, e como que elas se encontraram ali na sua teologia da libertação, tá bom? A ecoteologia da libertação. E a ecoteologia da libertação, na minha opinião, é a chave para entender o que é esse Instrumentum Laboris, o que pretende ser o Sínodo da Amazônia, tá bom? Então, a Igreja Católica, ela nunca acolheu bem o comunismo, né? Já em 1848, a gente tem uma condenação do comunismo com o Papa Pio IX, na encíclica Qui Pluribus. Então, o Papa ele não diz elogios, né, ao comunismo, ele se refere assim: para que tende esta doutrina nefanda do comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez submetida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades e da própria sociedade humana. É interessante notar que em 1846, a encíclica, né, o manifesto do Partido Comunista nem tinha sido publicado ainda. Então, o comunismo mal nascia e a igreja já mostrava os seus erros, né? Não acolheu bem o comunismo. 30 anos depois, na encíclica com o Papa Leão XIII, na encíclica Quod Apostolis Muneris, o Papa também se refere ao comunismo sem tecer elogios, né? Peste mortífera que invade a coluna da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. E aí, muito tempo depois, já em 1937, a gente tem uma condenação muito sublime ao comunismo, na encíclica Divini Redemptoris do Papa Pio XI, tratando do chamado comunismo ateu, tá bom? E em 1937 o comunismo não tinha só deixado não era só uma doutrina errada, né? Mas já tinha deixado também um rastro de sangue por onde passou. Então o Papa se refere na encíclica ao comunismo como foi aplicado no México, na Espanha e na Rússia, e como isso levou não só ao erro doutrinal, mas principalmente a guerras e muito sangue derramado, e perseguição aos católicos e perseguição aos cristãos, tá bom?
O Papa diz que a doutrina do comunismo se funda nos princípios do materialismo chamado dialético histórico, ensinado por Karl Marx. E que essa doutrina proclama que não há mais que uma só realidade universal, a matéria, formada por forças cegas e ocultas, que através da sua evolução natural se vai transformando em planta, em animal, em homem, em sociedade e qualquer coisa do tipo, né? Então vejam, numa doutrina que acredita que só a realidade material e que a combinação da realidade material, a evolução dela, sob sabe lá que força, uma força cega e oculta, se vai transformando em planta, em animal, em homem, em sociedade, isso não dá espaço para um Deus. Não tem espaço para Deus no comunismo, né? Então, onde entrou o comunismo, Deus foi afastado, tá bom? Não só isso, onde entrou o comunismo também aconteceram muitas guerras chamadas guerras de classe, né? O comunismo jogou os irmãos um contra o outro num ódio infernal, tá bom? Só que o Papa Pio XI ele fez um alerta. Ele disse que o comunismo, a princípio, mostrou-se tal qual era em toda a sua perversidade, mas bem depressa se capacitou de que, desse modo, afastava de si os povos, e por isso mudou de tática e procurou atrair as multidões com vários enganos, ocultando os seus desígnios sob a máscara de ideais em si bons e atraentes. Então a doutrina comunista, mostrada tal qual era, ela afastou muita gente, né? Então eles começaram a mascarar os elementos do comunismo com outros nomes mais bonitinhos, né? A gente vai ver que o nome escolhido, a palavra escolhida para a aplicação do comunismo na doutrina católica foi libertação, oprimido, opressor e coisa do tipo. E aí o Papa faz mais um anúncio profético, né? Assim, sob vários nomes que nem por sombras aludem ao comunismo, procuram até com perfídia infiltrar-se em associações católicas e religiosas. Então, enquanto o Papa Pio XI falava na sua encíclica de um comunismo ateu, o que a gente vai ver é que surgiu depois um comunismo que não é ateu, por assim dizer, né? Um comunismo não ateu, que era um comunismo que realmente acreditava em Jesus Cristo, acreditava em Deus, só que sempre aquela leitura materialista, tá bom? O Jesus Cristo da Santa Igreja Católica, da tradição da Igreja Católica, não é o mesmo Jesus Cristo que os marxistas veem. Geralmente eles veem Jesus Cristo como o quê? Como um revolucionário, como um agitador social, como alguma coisa do tipo. Mas dificilmente você vê nas leituras marxistas um Jesus Cristo salvador, redentor, um Jesus Cristo que confere a graça santificante, a importância dos sacramentos. Isso a gente geralmente não vê, tá bom? Então, em 1968, a gente tem a segunda conferência do CELAM. O CELAM é a Conferência Episcopal, a Confederação Episcopal Latino-Americana, dos bispos da América Latina, tá bom? Ela acontece em 1968 em Medellín. E ali a gente começa a ver se fundar ou nascer uma nova teologia, né? Então, tem uma parte do documento que fala assim, eu vou ler aqui exatamente como está no documento. Cristo, nosso Salvador, não só amou os pobres, mas também, sendo rico, se fez pobre. Viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos pobres, e fundou sua igreja como sinal dessa pobreza entre os homens. Aqui eu estou falando para católicos, né? Alguém aqui realmente acredita que Cristo fundou a igreja como sinal da pobreza entre os homens? Isso é mentira, né? Cristo não fundou a igreja por isso. Cristo fundou a igreja para que os sacramentos continuassem a ser ministrados, para que a igreja impedisse o avanço do inferno sobre a terra. É para isso que Cristo fundou a igreja. Não foi para ser um sinal da pobreza entre os homens. E o documento trata o tempo todo disso. O Cristo que libertou do pecado, que gera as amarras da miséria. Então, é sempre uma solução material. Cristo só oferece uma solução material. Nunca é uma coisa que transcende, né? Nunca é uma coisa que passa para além dessa vida. Não se fala em céu, não se fala em inferno, não se fala em purgatório. Aliás, eu desafio aqui quem quiser pegar o documento final da segunda conferência de Medellín, dá um Ctrl F lá, dá uma pesquisada, procura a palavra inferno, procura céu, procura purgatório, procura sacramento da confissão, graça santificante, não vai achar nada disso. Talvez ache até a graça só que aplicada em outros aspectos, né? Não no sentido de que a graça é o que nos redime, né? É o que nos leva
um dia a glória de ver Deus no céu, tá bom? Então, a esquerda considera que em 1968 nasceu a teologia da libertação. Então, o que é essa teologia da libertação? É uma leitura marxista de Cristo, do Evangelho, da mensagem da igreja, né? 3 anos depois, em 1971, Gustavo Gutierrez, que era um frade peruano, muito tempo depois ele vai se tornar dominicano, ele escreve um livro sobre a teologia da libertação, e aí a gente tem fundada, né? A década de 70 aqui na América Latina ela é fundada, ela é marcada pela fundação, pela criação da teologia da libertação, e até hoje a gente sente os efeitos disso, né? Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de passar por uma paróquia e ouvir um discurso meio esquisito, uma homilia que parece que o padre está falando num palanque, fazendo um discurso político. Todo mundo já passou por isso aqui. Quem não passou, dê graças a Deus. Tá bom? Só que essa é a realidade aqui da América Latina. Em 1971, na realidade das Nações Unidas, das grandes conferências das Nações Unidas, outra coisa aparecia, né? Outra agenda. Tá? Então esquece um pouquinho a teologia da libertação e vamos nos concentrar na agenda verde, na agenda do meio ambiente. Tá bom? Então, em 1971, um sujeito chamado Maurice Strong, o nome dele está aqui, em laranja, ele encomenda um relatório chamado Somente uma Terra, : o cuidado e a manutenção de um pequeno planeta. Esse é considerado o primeiro relatório da história sobre o meio ambiente, sobre o estado do planeta Terra. Tá bom? Em 1972 acontece a primeira conferência das Nações Unidas, que é a Conferência de Estocolmo, sobre o meio ambiente, tá bom? E ali é fundado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, não sei como é que chama isso, né? E o Maurice Strong, ele é eleito por unanimidade o primeiro diretor executivo deste programa, tá bom? Então é uma figura que na década de 70, 80 e 90 ele vai ser muito frequente. É uma figura muito poderosa, é um homem muito rico, milionário, magnata do petróleo no Canadá, e é uma figura bem conhecida nas conferências das Nações Unidas. Só que o Maurice Strong, ele não era só um apaixonado pelo planeta Terra, tá bom? Ele era, na verdade, um devoto do planeta Terra. Ele acreditava que a Terra era um ser vivo, mas não era um ser vivo em pé de igualdade com a gente, né? Era, na verdade, uma divindade que era digna de adoração e tudo mais, tá? Ele foi casado durante a vida dele com uma mística da nova era, chamada de Hannah Strong, tá bom? E eles compraram nos Estados Unidos, no Colorado, uma grande fazenda, chamada de Baca Grande, tá bom? A gente pode encontrar sobre essa fazenda na internet com esse nome aqui, ó, Manitou Foundation, tá bom? Manitou Foundation. Manitou, para quem não sabe, é uma divindade que vive na selva e que ela atrai a chuva, ou que ela fornece a chuva, tá bom? Nessa fazenda de Baca Grande existem vários templos de diversas religiões orientais. Então, quem quiser saber quais são os templos, é só ir lá pesquisar. Eu acho que eu cheguei a ver hoje de manhã, eram 13 templos de religiões orientais, né? Coisas diversas aí, fica a critério de cada um ver e dizer o que era, né? A esposa dele disse o seguinte, né, a Hannah Strong: Maurício está lá fora, tentando salvar o mundo. Ele está lá fora falando, fazendo sua diplomacia, mostrando suas visões globais, mas você tem que ter exemplos. Tem que haver lugares onde ideias vêm à Terra. A macro é o mundo todo. E a micro é Baca Grande, é essa fazenda, né? Se há um vislumbre de esperança para o futuro, é disso que trata esse lugar. Então, quando ele fundou Baca Grande, ele queria que aquilo ali fosse um pequeno projeto do que ele queria para todo o planeta Terra, tá bom? Lá tem templo de adoração ao Sol, templo de adoração à Terra, fica a critério de vocês procurarem, né? Tem até parece que aquele Al Gore que concorreu à presidência dos Estados Unidos, ele fez um discurso lá em Baca Grande, ou foi no Templo do Entendimento Universal, e tinham pessoas comendo minhocas durante o discurso. Esse é o nível da coisa, tá bom? Então, como eu falei, o Maurice Strong na década de 70 era um nome forte nas conferências das Nações Unidas. Passa-se a década de 80, tem aquelas conferências demográficas e tudo mais. E aí chega no ano de 92, aqui no Rio de Janeiro, acontece um evento chamado Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra,
tá bom? Então, nesse evento, tinham dois grandes nomes, né? O Maurice Strong, eu acho que ele era subsecretário das Nações Unidas nessa época, não tenho certeza, mas era algum cargo muito grande. E o Leonardo Boff, que fez um discurso também na Cúpula da Terra, tá bom? Eles se encontraram lá a primeira vez. Então, Boff ele fez um discurso atacando as religiões monoteístas, os católicos, os judeus, os muçulmanos também. E ele foi censurado pelo cardeal Baggio, que era o núncio apostólico aqui do Brasil, porque ele estava condenado ao silêncio obsequioso, para quem não lembra. E aí nesse dia ele resolveu abandonar o hábito dele. Ele falou assim, olha, se eu não posso mais ensinar, se eu não posso mais falar aqui na América, então eu me autopromovo ao estado de Jesus Cristo, que era um leigo da tribo de Davi. Não era sacerdote, não era bispo, muito menos cardeal. Ele usou essas palavras. E daí ele abandona o hábito franciscano dele, que muito provavelmente ele já nem usava, né? E começa a viver como leigo, né? Leigo da tribo de Davi, como Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Bom, na Cúpula da Terra ficou acertado que se fariam alguns documentos, né? Um deles era a Agenda 21. Tá? Esse documento existe, quem quiser procurar na internet, fique muito à vontade. Tinha um documento chamado Carta da Terra, que também ficou acertado de ser elaborado, mas que não foi elaborado naquele momento. E aí o Maurice Strong achou uma afronta, aquilo tinha que acontecer de qualquer jeito. E daí ele e o Mikhail Gorbachev começaram a fazer um lobby dentro da ECO 92, dentro da Cúpula da Terra, para que esse documento fosse elaborado. Tá? A coisa não ficou pronta ali, mas o projeto começou a ser feito ali mesmo, tá bom? Então em 92 a gente tem o início do projeto Carta da Terra, quer dizer, tá bom? E aí as pessoas que estavam à frente, que eram o Maurice Strong e o Mikhail Gorbachev, convidaram o Boff para fazer parte desse projeto, tá bom? Então o Boff fez parte do projeto Carta da Terra. É interessante notar que em 1993, o Boff escreve que era um autor da Teologia da Libertação, que a gente já viu que era uma leitura marxista do Evangelho, da história da Igreja, da história de Cristo. E ele escreve um livro no ano seguinte, um ano após a Cúpula da Terra, chamado Ecologia, Mundialização e Espiritualidade. Então, a gente tem um indício, né? Alguma coisa, dá para desconfiar de que aquela teologia da libertação dele sofreu um acréscimo de alguma coisa. Então, tem algo mais agora naquela teologia da libertação, que é essa agenda ecológica, tá bom? Bom, eu não acredito em coincidências. Se o Boff conhece um cara como esse aqui, eu imagino que ou o cara iria se converter ao catolicismo, ou era o Boff que ia começar a se converter a essa religião pagã, né? A esse culto de adoração a deusa Gaia. Tá? Tanto é verdade que eu estou falando que em 2009, no dia 22 de abril, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o Dia Internacional da Mãe Terra. Tá bom? E ali o Evo Morales, presidente da Bolívia, e o Leonardo Boff estiveram presentes. E o Boff fez um discurso para agradecer as Nações Unidas e para justificar esse Dia da Mãe Terra. Tá? Eu vou ler aqui um trecho do discurso dele. Em nome da Terra, nossa mãe, de seus filhos e filhas sofredores e dos demais membros da comunidade de vida, quero agradecer a esta Assembleia Geral por haver sabiamente aprovado esta resolução. Neste contexto, me permito fazer uma breve apresentação do fundamento que sustenta a ideia da Terra como nossa mãe. Desde a mais alta ancestralidade, as culturas e religiões sempre têm testemunhado a crença na Terra como grande mãe, Magna Mater, Inanna e Pachamama. Os povos originários de ontem e de hoje tinham e têm clara consciência de que a Terra é geradora de todos os viventes. Somente um ser vivo pode produzir vida em suas mais diferentes formas. A Terra é, pois, nossa mãe universal. Então vejam, de uma leitura marxista do Evangelho, que já não é aquela coisa muito boa, mas ali ainda assim havia uma crença que Cristo, por mais que não fosse o Salvador, por mais que não fosse Filho de Deus, ele era alguma coisa central na teologia da libertação. Ele era a pessoa que veio para libertar da opressão, que veio revolucionar, mas ainda era o Cristo, a figura central. A gente vê agora um teólogo que foi durante muito tempo franciscano, ou dizia-se franciscano, né? A verdade é que nunca foi coisa nenhuma.
fazendo um discurso, uma apologia à Mãe Terra. Tem alguma coisa de muito errado nisso daí, né? Então, só também abrindo um parênteses, a Carta da Mãe Terra, ela foi escrita no ano 2000. Em 2001, criou-se uma coisa chamada Arca da Esperança, tá bom? A Arca da Esperança, procurem na internet Ark of Hope, vão achar. As alças dela são feitas de chifres de unicórnio, segundo dizem os autores, né? E aí cada frente da arca representa uma divindade, a água, o vento, o grande espírito, qualquer porcaria do tipo. E a Carta da Terra dentro da Arca da Esperança foi colocada em procissão dentro do Templo do Entendimento Universal da ONU, tá bom? E na época o diretor do Templo do Entendimento Universal era essa figura aí, o Maurice Strong, tá? Vocês conseguem ver que isso é um deboche, é uma caricatura satânica dos 10 mandamentos depositados na Arca da Aliança dentro do Templo de Jerusalém. Inclusive o Gorbachev disse isso, que a Carta da Terra ela existia para substituir os 10 mandamentos. Tá vendo? Olha o tipo de coisa que o Leonardo Boff se meteu, tá bom? Mas o que a gente viu aqui, realmente na Eco 92, o que a gente vê nascer, a gente vê crescer uma nova teologia, tá bom? Uma nova religião. Não chamaria isso de teologia, chamaria de geologia. Vê nascer uma nova geologia, né? Ecogeologia da libertação, tá bom? Então, aqui o Boff, ele dá uma definição de ecoteologia da libertação. Vou procurar aqui para vocês só um segundo, que tem muita folha aqui e eu vou acabar me perdendo. Ó. Tem uma entrevista do Boff, datada de 2012, à TV Brasil, tá? Escrevam Boff Ecoteologia da Libertação no YouTube e vai aparecer. E aí a entrevistadora faz a pergunta para ele, o que é essa ecoteologia da libertação? Ele vai responder: o eixo central da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. E nós descobrimos que não há só pobres econômicos, pobres raciais, pobres mulheres, mas existe o grande pobre, que é o planeta Terra, explorado e devastado. Dentro dessa opção pelos pobres, tem que caber o grande pobre, que deve ser libertado, deve ser baixado da cruz, pois está crucificado. Desta reflexão nasceu a ecoteologia da libertação, que inclui o discurso ecológico como um elemento estratégico para realizar a libertação, que não é só humana, é de toda a comunidade de vida, do próprio planeta Terra, que é vida e que é Gaia. Então é uma confissão do Boff, que ele acredita que o planeta Terra é um ser vivo, digno de adoração, tá bom? E que essa crença panteísta, junto com a crença da teologia da libertação dos pobres e oprimidos, juntando essas duas coisas, fundou-se uma nova corrente de sabe Deus o que é isso, chamada de ecoteologia da libertação, que, como o professor Pachá falou, de teologia não tem nada. Tá bom? Então, temos isso aí fundada, a ecoteologia da libertação. Tá bom? Bom, em 2005, já era Papa Francisco, e ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Você disse 2005? Perdão, 2015. 2015 foi o ano que o Papa Francisco... Sim, foi o ano que o Papa Francisco escreveu a encíclica, né? Ela foi publicada dia 18 de junho de 2015, tá bom? Na parte dos ecoteólogos da libertação, eu imagino que eles ficaram muito felizes, porque o que a gente teve aqui em 1968, na segunda conferência do CELAM, foi um documento da hierarquia da igreja que dava respaldo para que houvesse uma teologia da libertação. Não era uma pessoa de fora, um leigo revolucionário, um padre maluco, não. Era uma conferência de bispos dando respaldo para que se criasse uma coisa chamada de teologia da libertação. Tá? Não, eu não acho que o Papa Francisco é um ecoteólogo da libertação, não acho que ele acredite no planeta Terra como uma divindade, só que acontece que o documento, em muitas partes, ele lembra, pelo menos nas palavras, no vocabulário, os documentos, os livros da ecoteologia da libertação, tá bom? Então tirei aqui alguns exemplos, ó. Parágrafo 1 da Laudato Si. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos,
com flores coloridas e verduras. Isso aqui é uma citação de um poema de São Francisco de Assis, né? Só que São Francisco de Assis muito provavelmente não teve contato com as religiões indígenas. Ele não teve contato com as religiões indígenas porque a América não tinha sido nem descoberta naquela época, né? Então, não estou falando que o Papa queria afirmar isso daqui, mas de certo modo pareceu imprudente. Tá bom? Parágrafo 13. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. O criador da palavra desenvolvimento sustentável é o Maurice Strong. Parágrafo 216. Desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções de nossa fé. Parágrafo 219. A conversão ecológica que se requer para criar um dinamismo de mudança duradoura é também uma conversão comunitária. Então, Mãe Terra, desenvolvimento sustentável, espiritualidade ecológica, conversão ecológica, são todos termos próprios da ecoteologia da libertação. Vejam que em 2000 anos de igreja, eu acho que isso aqui nunca apareceu, tá bom? Então é realmente um acréscimo novo, né? Então os ecoteólogos eles se animam de tal modo que até aqui no Brasil, 2 anos depois, em agosto de 2017, em Brasília acontece um encontro, né? O encontro dos ecoteólogos da libertação, alguma coisa do tipo, encontro de ecoteologia. Quem quiser procurar na internet vai achar, tá? Eu tenho aqui, em algum lugar, alguns dos artigos que foram publicados, que foram apresentados, né? Algumas das palestras que foram apresentadas nesse encontro. Laudato Si e a ecoteologia integral. Laudato Si e o ecofeminismo. Gênero e ecoteologia na Amazônia. Então a gente pode ver que o documento, qual proposta que tivesse, ele deixou um pessoal animado, né? Alguém ficou muito animado com essa encíclica do Papa, tá bom? No mesmo ano, 2 meses depois desse encontro de ecoteologia que aconteceu aqui no Brasil, o Papa Francisco, dia 15 de outubro de 2017, ele convoca o Sínodo para a Amazônia. O objetivo principal desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, isso é muito válido, aliás, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno. Também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital importância para o nosso planeta. Então vejam que as preocupações elas são até válidas. Algum estrago na Amazônia, a evangelização dos indígenas. Só que, apesar da proposta ser muito boa, as soluções que a gente tem aqui nesses 2 documentos, elas são horrorosas. Tá? E é isso que a gente vai ver. Não veremos os documentos todos, porque eles são imensos, né? Um tem 70 páginas, o outro tem 20. Numa aula de 1 hora e meia não cabe citar o documento inteiro, tá bom? O sínodo, como a gente vê hoje, ele foi instituído pelo Papa Paulo VI. E é, nas suas palavras, um estudo comum das condições da Igreja e a solução concorde das questões relativas à sua missão. Ele é convocado sempre que houver alguma necessidade específica em determinada realidade e contexto histórico, tá bom? Então a necessidade do que o Papa via era, primeiro, a evangelização dos povos da Amazônia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a agressão do meio ambiente, né? Alguma coisa parecida com isso daí, tá bom? Então, quais são os passos do sínodo, né? Primeiro, o Papa escolhe um tema. Depois, ocorre a escuta do povo de Deus, que ela é coordenada pela Secretaria-Geral do sínodo da coisa que vai se fazer, né? Dessa escuta do povo de Deus, nasceu esse documento aqui, ó, que é o documento preparatório para o sínodo da Amazônia, tá bom? É um documento de 20 páginas só, é bem facinho de ler. Ele foi publicado no dia 11 de junho do ano passado, tá bom? Depois é confeccionado um instrumentum laboris, que é um documento de trabalho do sínodo, que é esse documento aqui um pouco maior, tá bom? Então, mais ou menos assim, eles escutam o que as pessoas têm a falar, enviam um questionário de volta, as pessoas escrevem, respondem esse questionário, bispos, leigos, padres, seminaristas, qualquer pessoa escreve tem que escrever, e aí da colaboração de todo mundo junto eles fazem esse instrumentum laboris, né, que é o documento de trabalho do sínodo. Esse foi publicado
dia 13 do mês passado, 13 de junho, tá bom? Tá fazendo aí um pouquinho mais de um mês, tá? Bom, todo documento, esses documentos da teologia da libertação, da igreja na América Latina, ele é dividido sempre em 3 partes, tá? O documento final da segunda conferência do CELAM está assim também, o documento preparatório está assim e o instrumento labores está assim. A primeira parte chama-se ver. Ver, tá? A segunda parte se chama julgar. E a terceira parte se chama agir. Tá bom? Ver, julgar e agir. É só isso daí, tá? No documento preparatório, na primeira parte, ver, não tem nada demais, a gente só tem só uns dados sobre a Amazônia, tá bom? Quantas pessoas moram, quantas comunidades indígenas, nada demais, é só isso daí. A única coisa que chamou minha atenção nessa parte, ver, do documento preparatório, é a seção 6, que trata de espiritualidade e sabedoria. Para os povos indígenas da Amazônia, o bem viver existe quando estão em comunhão com as outras pessoas, com o mundo, com os seres de seu entorno e com o Criador. Essa palavra bem viver, ela é muito importante para entender a questão do sínodo, tá bom? Porque esse bem viver é quando o índiozinho ele está bem consigo mesmo, com os irmãos, com o Criador e com a terra, com tudo ao redor dele, tá? É isso que eles alegam que está sendo violado, o bem viver do índiozinho, tá bom? É por isso que o sínodo tá atacando a corrupção do homem, o neocolonialismo, o capitalismo desenfreado, tá bom? É para preservar esse bem viver do índiozinho. Os povos indígenas realmente vivem no interior da casa que Deus mesmo criou e lhes deu como presente, a terra. Suas diversas espiritualidades e crenças os motivam a viver uma comunhão com a terra, a água, as árvores, os animais, com o dia e com a noite. Os anciãos sábios, segundo as diferentes culturas chamados pajé, curandeiro, mestre, wayanga ou xamã, entre outros, promovem a harmonia das pessoas entre si com o cosmos. Todos eles são memória viva da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum. Então veja assim, estão admitindo, quase equiparando, né? Um diretor espiritual a um curandeiro, um pajé, tá bom? Como se eles tivessem a mesma missão, beleza? A segunda parte, julgar, aqui ela é chamada de julgar ou discernir, tá bom? Ela é chamada de para uma conversão pastoral e ecológica. E aí ele fala do anúncio do Evangelho na Amazônia sobre diversos aspectos. Então tem aqui dimensão bíblico-teológica, dimensão social, dimensão ecológica, dimensão sacramental, dimensão eclesial missionária, tá bom? São essas as dimensões. O que é que chamou minha atenção aqui? Só um segundo. Tá. A gente tem aqui na dimensão bíblico-teológica, lembrando que a gente tem que ler sempre esse documento para entender o que está acontecendo à luz da ecoteologia da libertação, né? Então, o que o Boff falou, uma preferência pela libertação dos pobres, sobretudo do grande pobre que é a Mãe Terra, tá bom? Na parte da dimensão bíblico-teológica, ao mesmo tempo os relatos bíblicos testemunham que na criação ferida está plantada o embrião da promessa e a semente da esperança, porque Deus não abandona a obra de suas mãos. Na história da salvação, ele renova o propósito de fazer uma aliança entre o ser humano e a terra, renovando através do dom da Torá a beleza da criação. Deus não faz aliança entre o homem e a terra, é entre o homem e ele mesmo, né? Aqui na dimensão sacramental, essa é bem ruinzinha mesmo, tá bom? Então tem aqui, ó, na dimensão sacramental, quando vai falar do batismo. Por exemplo, a celebração do batismo nos convida a considerar a importância da água como fonte de vida, e não só como instrumento ou recurso material. O batismo responsabiliza a comunidade de fé pelo cuidado deste elemento como dom de Deus para todo o planeta. Ademais, dado que a água do batismo purifica o batizado de todos os pecados,
Sua celebração permite à comunidade cristã assumir o valor da água e do rio como fonte de purificação, facilitando a inculturação dos ritos relacionados à água, da sabedoria da sabedoria ancestral dos povos amazônicos. Pô, claro, quem aqui não foi batizado e pensou nisso, né? Nossa, eu estou sendo batizado para proteger a água. Vou pegar uma lança e vou parar, sei lá, vou parar na frente da Conlube e não vai jogar lixo aqui na água, porque eu sou o guerreiro de Wakanda, defensor da água. Quem foi que não pensou nisso, né? E protegidos pelo espírito dos ancestrais. Tá bom? E aí aqui passando para a parte final do documento preparatório, que é a parte do agir. Aqui é o agir, novos caminhos para a igreja com rosto amazônico. Então tem o capítulo Igreja com rosto amazônico, dimensão profética, ministério com rostos amazônicos, novos caminhos, tá? Então vou chamar a atenção só de duas partes aqui. Para mudar a presença precária e transformá-la numa presença mais aprimorada e encarnada, faz-se necessário estabelecer uma hierarquia de urgências na Amazônia. O documento de Aparecida menciona a necessidade de uma coerência eucarística para a região amazônica, ou seja, que não exista somente a possibilidade de que todos os batizados possam participar da missa dominical, mas também que cresçam novos céus e nova terra como antecipação do reino de Deus na Amazônia. É uma preocupação válida, né? Você não é ter mais do que só a missa de domingo. É uma preocupação bem válida. Nesse sentido, o Vaticano II nos lembra que todo o povo de Deus participa do sacerdócio de Cristo. Embora distinguindo o sacerdócio comum do sacerdócio ministerial. Partindo daí, urge avaliar e repensar os ministérios que hoje são necessários para responder aos objetivos de uma igreja com rosto amazônico e uma igreja com rosto indígena. Uma prioridade é definir os conteúdos, métodos e atitudes para se constituir uma pastoral enculturada, capaz de responder aos grandes desafios no território. Outra é propor novos ministérios e serviços para os diferentes agentes de pastoral que respondem pela tarefa e responsabilidade da comunidade. Nessa perspectiva, é preciso identificar o tipo de ministério oficial que se pode conferir à mulher, levando em conta o papel central que hoje desempenham as mulheres na igreja amazônica. Também é necessário promover o clero indígena e os que nasceram no território, afirmando sua própria identidade cultural e seus valores. Finalmente, é preciso repensar novos caminhos para que o povo de Deus tenha melhor e frequente acesso à Eucaristia, centro da vida cristã. Por mais que isso não queira dizer nada, você vê assim que há o problema da Eucaristia e há a questão da centralidade da mulher. Se você une as duas coisas, você já tem mais ou menos uma ideia do que está querendo se propor aqui, né? Novos caminhos. Esse aqui é para terminar esse documento aqui. No processo de construir uma igreja com rosto amazônico, sonhamos com os pés postos na terra dos nossos indígenas e com os olhos abertos pensamos como será essa igreja a partir da vivência cultural dos povos. Os novos caminhos terão incidência sobre os ministérios, a liturgia e a teologia. Desculpa, entre parênteses, teologia índia. Está escrito aqui, tá? E o documento termina com um questionário de 30 perguntas. Só algumas perguntinhas para a gente ver aqui. Quais são os problemas mais importantes em sua comunidade? As ameaças e dificuldades para a vida, o território e a cultura. Como promover uma ecologia integral, seja ambiental, econômica, social, cultural e da vida cotidiana na Amazônia? Essa palavra ecologia integral pode parecer inofensiva no primeiro momento, mas ela dá um indício de que há uma ligação muito íntima entre o homem e o planeta, uma ligação que até permite ver o planeta como um irmão ou como uma mãe, tá bom? Esse que é o perigo dessa palavra ecologia integral. Quais os caminhos que se podem seguir para enculturar nossa prática sacramental na experiência vivencial dos povos indígenas? Que igreja sonhamos para a Amazônia? Um dos grandes desafios pastorais da Amazônia é a impossibilidade de celebrar a Eucaristia com frequência e em todos os lugares. Como responder a essa situação? Tá bom? Então aí termina o documento, tá?
Então esse aqui que é o documento preparatório, esse aqui foi elaborado, foi apresentado pelo REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica, tá? É como se fosse uma filial da CNBB que fica na Amazônia, tá bom? A gente vê que o documento ele tem diversos problemas, né? Principalmente na questão do lugar da mulher na igreja, um atentado ao sacerdócio, problema dos sacramentos, da distribuição da Eucaristia, tá? Tem coisa aqui que é válida mesmo, mas me parece que não era a missão da igreja fazer isso daqui. Por exemplo, falar dos problemas que a Amazônia sofre, não sei o quê. Poxa, eu acho que qualquer ONG conseguiria fazer um documento desse, né? Mas só a igreja poderia propor a solução, que é a mesma solução para a corrupção aqui, a gente que vive no Rio de Janeiro. O problema da corrupção da Amazônia é o mesmo problema da corrupção do Rio de Janeiro, que é o quê? O pecado. Não é porque mudou de lugar que mudou o problema, é o pecado. A gente vê hoje tanta gente boa, vê a Cris, vê o Márcio, e se pergunta, por que eles têm de tão superior aos outros? Mas é claro que é uma vida sacramental regular. As pessoas que vivem, se confessam com frequência, pessoas que comungam com frequência. Então, não é um segredo, está aí para todo mundo ver. Então, a solução que a igreja deveria propor para isso daqui, sei lá, enviar sacerdote do Brasil todo para lá. Não isso aqui que está sendo proposto, tá bom? Então, um ano depois, praticamente, o documento foi publicado dia 11 de junho do ano passado. Dia 13 de junho desse ano é publicado esse aqui maior, que é o Instrumentum Laboris, tá bom? Agora, antes de ler o Instrumentum Laboris, eu vou abrir uma notícia aqui para ler com vocês, tá? Lembrando que tinha aquela questão no questionário, qual que era o problema da Eucaristia, porque tinha muitas comunidades que não tinham acesso à Eucaristia. Parece que uma pessoa solucionou esse problema, tá bom? E essa pessoa é o nosso já muito citado Leonardo Boff. Tem um artigo no site dele chamado Quando um coordenador não ordenado pode celebrar a ceia do Senhor. Vou ler aqui para vocês. No dia 18 de junho de 2019, pensando no Sínodo Pan-Amazônico de outubro, escrevemos sobre a vontade do Papa Francisco de ordenar casados ao sacerdócio, especialmente indígenas, para os lugares distantes da Amazônia. Será um sacerdote de jeito indígena, seguramente diferente do sacerdote tradicional. Ocorre que nos lugares sem assistência de sacerdotes, coordenadores de comunidades eclesiais de base, de SEBs, já estavam presidindo celebrações da ceia do Senhor. Não são ordenados, mas ninguém dirá que Cristo não está aí presente na palavra. Não está presente mesmo não. Na comunidade em sua celebração. A questão não é apenas intra-eclesial católica, é também ecumênica. As igrejas que saíram da reforma celebram em suas comunidades a ceia do Senhor por pastores não ordenados. Qual o valor desta celebração? Estará realmente Cristo aí presente sob as espécies do pão e do vinho? Tentaremos responder em ambos os casos positivamente, fundados numa vasta documentação histórico-teológica, que não pode ser aqui aduzida, mas encontrável no livro Eclesiogênese, a reinvenção da igreja, do Boff também, tá bom? Então vejam o que ele falou aqui. O Boff disse que em lugares onde não há padres, já existem coordenadores de SEBs celebrando a Eucaristia. E a afirmação para ele de que isso tem validade é porque nas igrejas protestantes também se faz isso e também tem validade. Então, se tem validade lá, também vai ter validade nas SEBs. E é um absurdo muito grande. Vocês estão vendo que está se fundando uma coisa completamente diferente do que é a igreja? Isso aqui não tem valor, mas é óbvio que não tem valor. Quem irá dizer? Todo mundo aqui nessa sala vai dizer que não tem valor. Aliás, eu já deixei claro que o Boff não é uma pessoa digna de confiança, não é a pessoa mais apropriada para fazer uma leitura de documento nenhum da igreja. Só que assim, é uma pessoa que infelizmente ele está vivendo aquilo ali. Então, eu discordo completamente dele na questão de que tem validade. Não tem validade. De fato, se a gente tem fé católica, essas missas que coordenadores de SEB e pastores protestantes celebram, não tem validade nenhuma, não vale, Cristo não está presente ali nas espécies. Só que isso está acontecendo, aí eu vou ter que acreditar, realmente isso está acontecendo. E o que parece é que cada vez mais essa agenda verde, né, essa agenda ecoteológica, está fazendo avançar isso daí. Então a gente vê que primeiro havia uma leitura marxista dos evangelhos.
Isso virou um culto panteísta. E por fim isso terminou com um ataque ao sacerdócio, ao sacramento da ordem, né? Porque eu acho que o sacramento da ordem deve ser a última barreira, é a última coisa que separa os cristãos católicos, né? Os católicos das demais religiões, porque todas elas podem recorrer à sua consciência, podem recorrer a qualquer porcaria que seja, qualquer coisa nenhuma, mas a gente não. Nós ainda precisamos do sacerdote para ministrar os sacramentos, né? Então acho que isso daí ainda configura na cabeça da teologia da libertação uma espécie de luta de classes, porque eles veem no padre, no homem, no sacerdote, e no sacerdote que não quis se casar por amor ao reino de Deus, há eunucos que se fazem por amor ao reino de Deus, eles veem uma espécie de inimigo. Aquilo que a gente vê com tanto amor, né, com tanto carinho, quando você vê um padre usando batina na rua e pede a bênção e beija a mão, eles veem isso como um inimigo, né, um grande inimigo da igreja. Tá bom? Então, já entrando agora para o final, tá? Tem aqui o Instrumentum Laboris, tá? Quem quiser procurar na internet, é só entrar no site do Sínodo da Amazônia. Ele foi publicado há pouquíssimo tempo atrás, como vocês viram. Não tem nem... Fez um mês que ele foi publicado. Mas, graças a Deus, muita gente já se pronunciou, já se posicionou contra. Enfim, a coisa tá caminhando, mas não só eles estão falando, né? Do nosso lado, graças a Deus, tem muita gente falando também. Tá bom? Então, como eu falei, né? O sínodo começa com a escolha do tema pelo Papa. Depois tem essa escuta do povo de Deus, que todo mundo manda contribuição, né? Os bispos mandam sua contribuição, leigos mandam sua contribuição. Isso aí gerou um documento preparatório. Havia um questionário no documento preparatório. Eu conversei até com um amigo seminarista de uma dessas regiões, ele falou que ele teve que responder também o questionário. Parece que foram 87 mil pessoas, alguma coisa assim. 87 mil pessoas responderam ao questionário. Tá bom? Disso daí foi elaborado o Instrumentum Laboris. Por fim, vai ser feita a Assembleia do Sínodo. Essa Assembleia não vai ser feita aqui na Amazônia, ou melhor, lá na Amazônia. Vai ser feita em Roma, porque eles dizem que isso aí terá implicações para a igreja do mundo todo. Já apareceu até um cardeal alemão falando que se forem ordenados padres casados na Amazônia, ele vai ordenar padres casados também na Alemanha, né? Foi o cardeal Marx que falou isso, né? Não podia ser outra pessoa, né? Cardeal Marx. Tá? Então aqui no parágrafo 4 a gente tem a divisão do documento, tá? Então o Instrumentum Laboris conta de 3 partes. Primeiro, ver e escutar. Se intitula A Voz da Amazônia e tem a finalidade de apresentar a realidade do território de seus povos. Na segunda parte, que é julgar ou discernir, ecologia integral, o clamor da terra e dos pobres. Aborda-se a problemática ecológica e pastoral. E na terceira parte, igreja profética na Amazônia, desafios e esperanças, a problemática eclesiológica e pastoral. Tá bom? Então, ao contrário do que aconteceu no documento preparatório, que realmente me pareceu que ele só queria expor a realidade da Amazônia enquanto território, comunidades indígenas, quantas eram, problemas migratórios e tudo mais, o que me dá a entender aqui é que já há uma espécie de visão panteísta na parte que trata do território, né? Então a gente tem assim no parágrafo 8, capítulo 1, vida. Este sínodo se desenvolve ao redor da vida. A vida do território amazônico, e de seus povos, a vida da igreja e a vida do planeta. Como refletem as consultas às comunidades amazônicas, a vida na Amazônia se identifica, entre outras coisas, com a água. O rio Amazonas é como uma artéria do continente e do mundo. Flui como veias da flora e fauna do território, como um manancial de seus povos, de suas culturas e de suas expressões culturais. Então vejam aqui, ele começa dizendo sobre a vida do planeta e a vida do território amazônico. Não é a vida presente no território amazônico, é a vida do território mesmo. Então a gente já tinha um corpo, né, que era a terra, agora ele tem até um sistema circulatório, né, que é o rio Amazonas, né, que ele vai bombeando o sangue, que no caso aqui é a água, e dando vida para todo mundo. No parágrafo 2 a gente tem mais uma vez a definição do bem viver, tá bom? A busca da vida em abundância por trás dos povos indígenas amazônicos se concretiza naquilo que eles definem o bem viver, que eu já tinha falado no início, né?
Trata-se de viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os seres humanos e com o Ser Supremo. Dado que existe uma intercomunicação entre o cosmos inteiro, onde não há excludentes nem excluídos, o que entre todos nós podemos forjar um projeto de vida plena. Então parece que essa realização do bem viver é como se fosse o sonho deles, né? O que eles querem, porque no bem viver não existe o excluído, está todo mundo interligado, todo mundo junto, não existe inferno, parece que não existe nem pecado, não existe nada, está todo mundo junto, muito bonitinho, muito bem ordenado, tá bom? Esta compreensão da vida se caracteriza pela conectividade e harmonia de relações entre a água, o território, a natureza, a vida comunitária e a cultura, Deus e as diferentes forças espirituais. Então vejam isso, é um documento falando, reconhecendo que além de Deus há outras expressões espirituais, né? E aqui eu tenho certeza que não estão falando de anjos e demônios, tá? E estão falando aqui de repente até do Manitou, né? Que é o Deus que chama a água, né? Que chama a chuva. Você faz a dança lá e o Manitou confere a chuva. Tá bom? Então, eu acho que a primeira parte, a gente tem que... O que tem que se notar é isso daqui, na primeira parte do documento, tá bom? Ele vai até a página... Aqui eu vou achar... Até a página 20, tá bom? São 10 páginas para tratar do território, do ver. E o que me parece aqui é que há uma insistência em ver o planeta Terra como um ser vivo, tá? O tempo todo aparece isso daí, ou escancaradamente, ou a coisa meio mascarada, mas o tempo todo assim, querendo ver o planeta Terra como um ser vivo, tá? A segunda parte, chamada de ecologia integral, o clamor da terra e dos pobres, é a mais extensa, tá? Eu vou só passar aqui o olho nela, tá? E vou tratar só de uma parte, que é a parte que trata de educação ambiental, tá bom? Então, o capítulo 1, destruição extrativista, o clamor amazônico, ecologia integral na Amazônia, não a destruição da Amazônia. Aí, toda vez que tem um capítulo desse, no final tem umas sugestões, tá? Então, sei lá, lixo na Amazônia, solução, catar o lixo, é mais ou menos isso daí. Segundo capítulo, povos nas periferias, povos vulneráveis, aí vem as sugestões. Terceiro capítulo, migração, povos amazônicos em saída, causas da migração, consequências da migração, sugestões, tá? Urbanização, sugestões, família e comunidade, sugestões, corrupção na Amazônia, sugestões, saúde integral, eu li aqui até Mãe Terra, mas passei direto. Capítulo 8. Eu falei educação ambiental, né? Desculpa. Educação integral. Eu acho que o capítulo sobre educação preocupa muito, porque é a missão da igreja ensinar, né? A gente lê lá no último capítulo do Evangelho de São Mateus, e depois ensinar a todas as nações. Então Cristo quis que a igreja ensinasse. E aliás, eles fazem questão aqui no documento de mostrar que a igreja ela é irmã e discípula, né? Quando na verdade a igreja é o quê? Mãe e mestra, né? A igreja que ensina, não a igreja que aprende, tá bom? Então esse capítulo aqui, eu acho que ele é um dos piores do documento, se não for o pior, porque trata de uma questão que para a igreja é de suma importância. E parece que quanto menos a igreja quer ensinar, mais ela entra numas crises, né? Como a gente está vendo, tá bom? Então, educar tem tudo a ver com a gente, é a nossa missão, tá? Esta educação que se desenvolve através do encontro, parágrafo 94, é diferente de uma educação que procura impor ao outro as próprias cosmovisões, que são precisamente a causa de sua pobreza e vulnerabilidade. Então, é uma igreja que não quer ensinar. Na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosofias, teologias, liturgias e costumes estranhos. Então, até a missa parece que é uma coisa que agride os povos amazônicos, né? Hoje, alguns comprazem-se simplesmente em culpar dos próprios males os pobres e os países pobres, com generalizações indevidas, e pretendem encontrar a solução numa educação que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensíveis. Tá bom? Então, vejam que visão de educação ruim, né? É uma educação que não quer ensinar filosofia, teologia, liturgia, cultura,
Eu não sei o que vai sair disso daí, tá bom? Mas tem aqui as soluções, como eu falei, as sugestões, tá? Então, entre as sugestões para melhorar o problema da educação, a gente tem o seguinte: quanto à formação de ministros ordenados. Os planos de formação devem responder a uma cultura filosófico-teológica adequada às culturas amazônicas, capaz de ser compreendida e, portanto, de estimular a vida cristã. É por isso que se sugere a integração da teologia indígena com a ecoteologia, que os prepare para a escuta e o diálogo aberto, onde tem lugar a evangelização. Propõe-se a reforma das estruturas dos seminários, para favorecer a integração dos candidatos aos sacerdócios na comunidade. O documento sempre sugere-se, tá bom? Sugere-se isso, sugere-se aquilo. Ele só usa a palavra exija-se em um momento. Exija-se o ensino da teologia indígena pan-amazônica em todas as instituições educativas. É a única vez que aparece, tá bom? Uma teologia índia-amazônica. Pede-se que seja aprofundada uma teologia índia-amazônica já existente, que permitirá uma melhor e maior compreensão da espiritualidade indígena, para evitar que se cometam aqueles erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias. Vejam, eu não tenho nem palavras para comentar isso daqui. Vejam, as desconfianças que haviam antes logo após a publicação do documento, todas elas têm um pouco de respaldo no documento. Estão exigindo uma teologia índia. Pô, o que é isso? O que isso tem de católico? Então, se houver uma Pontífice Universidade Católica em Manaus, ela vai ter que ensinar teologia índia para os padres ou para os católicos comuns. Não são só os padres que têm que aprender o correto. Nós também queremos aprender a verdade. Então, é isso que vai acontecer? Todo mundo vai ter que aprender essa teologia índia? É o que o documento está falando aqui. E, repito, ele falou, exija-se. A única vez que essa palavra aparece no documento, quando trata de sugestões, é para dizer que o ensino da teologia indígena pan-amazônica deve estar presente em todas as instituições educativas. Horroroso isso daqui, né? Complicado, tá bom? Logo depois tem a parte da conversão ecológica, tá? E é aquela parte que eu li logo no início da palestra. O processo de conversão ao qual a igreja é chamada implica desaprender, aprender e reaprender. Este caminho exige uma visão crítica e autocrítica que nos permita identificar aquilo que devemos desaprender, o que prejudica a casa comum e seus povos. Tá? Foi o que eu li logo no início. E aí, na terceira parte do documento, a gente encontra aquelas coisas que a gente ouviu falar e que pensou assim, não, era mentira. Não vai ter ordenação de homens casados, não vai ter nada disso. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se que para áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por suas comunidades, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentem a visão cristã. Gente, quem que é a pessoa idosa, respeitável na comunidade, que mora numa tribo? É o pajé, é o xamã, é o curandeiro, é o cacique. Então, assim, vejam, eles não querem ordenar, não está tratando daquele índiozinho que está em processo de conversão. Não é isso que está sendo proposto aqui. É do líder da comunidade. Esse cara pode ser cristão ou não. Vocês já imaginaram um xamã sendo ordenado padre? Já imaginaram uma coisa como essa? É terrível pensar nessa possibilidade, né? Em seguida também trata da liderança feminina. Papel da mulher, página 47, ainda o parágrafo 129. No campo eclesial, a presença feminina no seio das comunidades nem sempre é valorizada. Reclama-se o reconhecimento das mulheres a partir de seus carismas e talentos. Elas pedem para recuperar o espaço que Jesus reservou às mulheres, onde todas cabemos. Propõe-se inclusive que às mulheres seja garantida sua liderança, assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da formação, teologia, catequese, liturgia, escolas de fé e de política.
Parece que estão falando da crise aqui, né? Também se pede que a voz das mulheres seja ouvida, que elas sejam consultadas e participem nas tomadas de decisões e deste modo possam contribuir com sua sensibilidade para a sinodalidade eclesial. Aí uma parte interessante, que a igreja acolha cada vez mais o estilo feminino de atuar e de compreender os acontecimentos, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês, nessa palestra que não teve nem uma hora ou um pouquinho mais, é que todas aquelas desconfianças que a gente viu de pessoas muito mais capacitadas do que eu na internet sobre ordenação de homens casados, e não são quaisquer homens casados, né? São justamente esses líderes idosos das aldeias, das tribos, sobre a promoção da mulher, de até que modo, a gente não sabe. Eles propõem a liderança da mulher. Pergunto para vocês, se numa tribo o líder casado, respeitado pela comunidade, com família constituída, for uma mulher, o que vai fazer nisso daí? Qual que é a resposta no caso? Essa visão panteísta de chamar a terra o tempo todo de um ser vivo, a terra é mãe, isso também está presente no documento, e quem não lembra nada é a Igreja Católica, né? Esse documento aqui parece que de católico não tem nada, parece qualquer coisa menos a igreja, tá? Bom, eu trago essa imagem aqui comigo, sempre que eu vou dar uma palestra, essa imagem que eu comprei lá em Roma, na Basílica de Santa Maria Maior, é Nossa Senhora Saúde do Povo Romano. Para quem não sabe, essa imagem ela era venerada lá em Roma, né? E daí o Papa Pio V, ele autorizou só uma pessoa a fazer a cópia dela, que era um padre chamado Inácio de Azevedo. Ele tinha vindo ao Brasil como visitador da Companhia de Jesus, voltou para Roma e pediu autorização para o Papa para fazer uma missão com 40 jesuítas. Era a maior missão da história da Companhia de Jesus até então, que ia sempre de 2 em 2. Para Portugal foi 1, para as Índias foi São Francisco Xavier com mais 2. Era sempre números pequenos. Os teólogos do Papa, no Concílio de Trento, eram 2 jesuítas. E aí do nada a gente tem uma missão com 40 jesuítas, né? E aí o Papa, não sei por que motivo, ele entrega essa imagem para ele, né? Ele faz uma cópia da imagem. Claro, pede para alguém pintar, né? A imagem, como a gente está vendo aqui, vem para o Brasil. Só que no caminho, a embarcação que conduzia os padres para cá, o padre e os noviços, na verdade, da companhia, eram 40, ela é atacada por calvinistas e eles, tomados de um ódio infernal, eles matam todos os padres. E o padre Inácio de Azevedo, ele morre segurando a imagem, né? Cravam um machado na cabeça dele e ele segura a imagem e fala assim, ó: todos são testemunhas de que eu morro em defesa da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então vejam que homem que estava vindo para cá, né? Aliás, algumas pessoas acreditam que o sucesso da missão no Brasil, porque chegaram 6 jesuítas aqui, e o Brasil é um país católico, apesar apesar do Leonardo Boff, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê, nós somos uma nação do tamanho do continente e uma nação católica. O catolicismo venceu aqui no Brasil. Nós não precisamos disso daqui, dessa enculturação. O que a gente precisa é de homens como o padre Inácio de Azevedo, que deram a vida pela evangelização do Brasil. Eu acredito que a evangelização do Brasil inteiro é muito mais difícil que a evangelização da Amazônia, porque o Brasil é maior que a Amazônia, né? Ou a evangelização do continente americano também é muito mais difícil que a evangelização só da floresta amazônica, porque o continente americano também é muito maior que a floresta amazônica. Só que não foi proposto esse tipo de coisa aqui. Eles não quiseram ordenar xamãs, Pachamama, do Diabo A4. Não foi isso que eles queriam fazer. Eles vieram para cá para quê? Para dar a vida deles pelo anúncio da palavra. E a coisa funcionou. Então eu acho que, claro, essa é uma visão de um leigo. Eu não sou bispo, não sou papa, eu não respondi o questionário do sínodo. Então a opinião talvez nem seja levada em conta. Mas quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que o que dá certo na igreja é a santidade. A Igreja Católica não tem rosto pan-amazônico. Ela tem rosto do quê? Dos santos e dos mártires. Esse é o rosto da Igreja Católica. E quando aparecem santos na igreja, a coisa funciona. Toda crise na igreja é superada por um santo. A crise no sacerdócio do século XVI, o ataque de Lutero, a revolta de Lutero, foi superada por um padre que foi obediente até a sua morte, que era o Santo Inácio de Loyola.
e que fundou consigo uma pleiade de santos, uma quantidade enorme de santos que renovaram o sacerdócio na Europa, renovaram toda a Igreja Católica na Europa, e eram tão poucos. Não tem segredo. É só fazer o que a gente aprendeu, é recorrer à graça santificante, e toda a corrupção é vencida. A corrupção material, a corrupção espiritual, a corrupção moral. Essas coisas só têm solução com a graça santificante. Não há outro modo de vencer, tá bom? Então, a Igreja Católica que vai superar a crise na Amazônia não é a Igreja Católica que vai ordenar homens casados, que vai promover o papel a liderança da mulher, que vai atuar do modo feminino, que vê a mãe como terra. É a Igreja Católica de Santo Inácio de Loyola, é a Igreja Católica de Zé de Anchieta, é a Igreja Católica do Padre Inácio de Azevedo, é a Igreja Católica dos mártires que acompanharam ele aqui no Brasil, que derramaram sangue para que o Brasil fosse um país católico. Tá bom? Então toda a crise da igreja é solucionada assim. O que a gente tem que buscar é a graça santificante, não essa enculturação, que a Igreja Católica não é isso. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para quem veio. Muito obrigado.